eu quero que vocês entendam o seguinte. O examinador vai perguntar se houve alteração sintática. O examinador vai perguntar se houve o prejuízo sintático, se houve alteração semântica. Alteração semântica. E se houve prejuízo semântico. Então, olha só. Sintática, sintático. Nós vamos pensar em quê? Em estrutura. O examinador vai querer saber se a estrutura fica igual, alterar é ficar diferente, concorda? Então, alterar era X e ficou o quê? Y. Por exemplo, era um adjunto adnominal e virou predicativo. Lembra naquela estrutura que a gente acabou de resolver, lá da Defensoria Pública da União? A palavra cristalina, onde estava originalmente, era um predicativo, não é? E quando passou para um outro ponto da estrutura, já virou o quê? Adjunto adnominal. Então, o adjetivo como predicativo, o adjetivo como adjunto adnominal. Então, ali mudou, tá vendo? A denominação sintática. Então, significa que houve uma alteração sintática. Tudo bem? Lembrando o seguinte, pessoal, tudo que a gente coloca na estrutura ou retira dela, irá modificá-la. Tudo que a gente coloca na estrutura ou retira dela, irá modificá-la. Eu estou falando que haverá uma alteração sintática, eu não estou falando ainda de semântica. Eu estou falando que o que eu coloco ou tiro da estrutura irá modificar aquela estrutura. Então, haverá uma modificação o quê? Sintática. Tudo bem? Então, aqui é alteração sintática. O prejuízo sintático, nós vamos sempre interpretar a palavra prejuízo como o quê? Como erro. Então, o examinador vai querer saber se aquela estrutura ficou certa ou se ficou errada. Então, ele quer saber se teve um prejuízo sintático. Professor, e eu vou ter que pensar em quê quando o examinador pergunta se teve prejuízo sintático? Você vai ter que pensar só na gramática toda. Por quê? Porque o problema pode ser concordância, regência, crase, vírgula, colocação pronominal, acentuação gráfica, ortografia, pode ser qualquer problema. Sabe aquele tipo de questão que o examinador pede para você julgar certo ou errado quanto à correção gramatical? Ou marque a alternativa gramaticalmente correta e eles colocam cada item deste tamanho? Eu tenho que avaliar o quê, professora? Tudo. Tem que dominar a sua gramática toda. Porque o problema pode ser uma vírgula inadequada, pode ser uma crase mal empregada, pode ser uma concordância inadequada, pode ser uma palavra grafada de forma errada. Então, pode ser qualquer tipo de problema, ok? Quando o examinador coloca esse tipo de questão, ele quer saber se você domina o todo, tá? Então, alterar é ficar diferente. E prejudicar é ficar o quê? Ficar errado. Tudo bem, mas estamos falando de estrutura. Alteração semântica. Estamos falando que semântica é sempre o quê? Humanidade? É sempre a ideia, é sempre a interpretação, o sentido. Acho que isso já ficou claro, não é? Então, alteração semântica. Tínhamos uma ideia X, agora temos uma ideia Y. A ideia mudou, ok? E prejuízo semântico, alterar é ficar diferente. E prejuízo vai significar o quê? Sempre significa o quê? Erro. Só que aí eu quero saber o seguinte, primeiro ponto. Vocês acham que tudo que fica diferente fica errado? Depende daquilo que é perguntado, vocês concordam comigo? Porque ora o examinador vai simplesmente brincar com a estrutura. Ele vai falar, a palavra saiu de lá, assim como na questão da Defensoria Pública da União que a gente acabou de fazer. Tire a palavra cristalina de cá e coloque a palavra cristalina aqui e me diga o que aconteceu. Ora, ele só vai querer saber o que aconteceu, entende? E ora, ele vai exigir que o sentido permaneça o mesmo, entende? Então, a pergunta que eu fiz foi, sempre que houver alteração, haverá prejuízo? Tudo que muda fica errado? Não. Às vezes a estrutura muda, mas a estrutura não fica errada. Entendem? Então, o ponto muito importante que vocês vão entender, que é realmente a maldade no coração do examinador. A gente vai ter que entender isso, pessoal, principalmente para a banca CESP, ok? Principalmente para a banca CESP. CESP e a banca IADES, na prova da Procuradoria, acabou de fazer isso.
Então, ora, a estrutura só ficou diferente, ele falou, a ideia só ficou diferente, ele falou que ficou errada. Esse raciocínio que nós vamos desenvolver, eu falei que é principalmente para a banca CESP e a banca IADES acabou de copiar, ok? A banca ESAF trabalha de forma bem inteligente e a banca Funiversa ainda não tem esse tipo de maldade. A banca Cetro, se alguém for fazer prova da banca Cetro, a banca Cetro não faz diferença, por exemplo, entre alteração semântica e prejuízo semântico. A banca só utiliza prejuízo semântico. Eu não concordo, mas é uma opção da banca, ok? Então, olha, ponto extremamente importante. Eu falei que a alteração semântica é mudar o quê? O sentido. E que prejuízo semântico é ficar o quê? Errado. Só que a pergunta, povo, quando é que o sentido fica errado? Vocês acham que o sentido fica errado quando? Quando acontece o quê? Sei lá, professora. Imaginem o seguinte, eu comecei em uma redação desenvolvendo uma ideia X. Eu acho que aquela ideia X é uma ideia positiva, ok? Comecei falando de X e acho que X é positivo. Eu termino, o que é isso? Já está começando a embolar a palavra? Eu termino a redação com a mesma ideia X, só que agora eu mudei de ideia pelo caminho. Acho que esse negócio não é bom mais não. Antes eu achava que era bom, agora eu mudei de ideia, eu acho que não é bom. Então, concordam comigo que o leitor não vai saber muito bem o que é que eu penso? Então, é uma ideia que não está definida. Se a ideia não está definida, fala se não tem problema. Tem problema. Tem problema por quê, professora? Ué, tem problema porque houve uma contradição. Entendem esse raciocínio? Houve uma contradição. Era positivo, comecei achando uma coisa, terminei achando outra. Aí uma outra questão. Para vocês, o que é coerência? Coerência. O texto coerente é aquele texto que tem o quê? Sentido. É aquele texto que tem lógica. Vocês concordam? Então, se eu comecei falando uma coisa, terminei falando outra, isso tem lógica? Não tem. Então, tem coerência? Não tem. Uma característica, claro que não é a única, mas uma característica muito importante, muito pontual com relação à coerência é a teoria da não contradição. Não pode haver contradição. Se houver contradição, é porque não houve o quê? Coerência. Então, para que o texto seja coerente, é necessário que não haja o quê? Que não haja contradição. Então, tá. Então, para que seja coerente, é necessário que não haja contradição. Então, já que aqui, por exemplo, teve contradição, esse texto foi coerente? Não foi. Esse texto foi um texto o quê? Incoerente. Tudo legal até aí? Então, coerência tem que ter sentido, tem que ter lógica. E a principal informação com relação à coerência é não haver contradição. Se aqui, por exemplo, houve contradição, é porque ficou coerente? Não, ficou incoerente. E a incoerência é uma característica ou é um defeito de um texto? É um defeito. Então, vocês concordam que a incoerência é um o quê, pessoal? Um erro. Então, quando o texto ficar incoerente, eu posso afirmar que houve o quê? Que houve erro. E automaticamente houve o quê? Prejuízo. Tudo bem até aí? Então tá. Aí, olha só, pessoal. Nessa questão do Tribunal de Contas da União, eu falei para vocês que o examinador pediu para reescrever, não foi? Então, aqui ele colocou a estrutura número 1, colocou a estrutura número 2 e colocou a número 2 como sendo uma o quê? Uma reescritura. Todo mundo lembra o que é reescritura? Reescrever. Tanta ideia que a gente tem que estar emendando para chegar a um raciocínio, não é? Aguente aí que daqui a pouco a gente termina. Então, ó, reescrever é a mesma coisa que parafrasear. É a mesma coisa que parafrasear. Professora, mas isso não é texto? Eu já falei que eu vou trabalhar tudo junto e misturado, não tem jeito. Então, reescrever é a mesma coisa que parafrasear. Então, quando o examinador pede para reescrever, o que ele está exigindo? Ele está exigindo o quê? Que o sentido não seja alterado. Ele está exigindo que o sentido não seja modificado. Não pode mudar a ideia, o sentido não pode ser modificado. Só que a estrutura pode ficar diferente?
Pode, desde que essa diferença na estrutura não afete o quê? O sentido. Então, o sentido não, o examinador exige que o sentido, não é nem o examinador, na verdade, a própria reescritura, né? A reescritura exige que o sentido não seja alterado. Mas pode haver uma alteração na estrutura. Pode haver uma alteração, o quê? Sintática. Então, quando o examinador pede para reescrever, pode modificar a estrutura, mas não pode modificar o quê? O sentido. Vocês concordam que quando a gente sabe que o sentido não pode ser modificado, isso aqui é ou não é uma lei que a gente tem que seguir? Isso aqui é uma norma, é uma lei, é uma norma que tem que ser seguida. O sentido não pode mudar. Se mudou, ficou diferente. Se ficou diferente, teve contradição ao comparar um com o outro. E se teve contradição, ficou incoerente. Então, se o examinador, por exemplo, colocou um texto A e pediu para a gente reescrever. Desse texto A, pode agora surgir um texto B? Não pode. Por quê? Porque B não é A. Então, não pode mudar o sentido. Então, isso aqui, em uma reescritura, não pode acontecer. Porque ficou o quê? Diferente. B não é A. Se ficou diferente, é porque houve uma contradição. Não houve uma contradição de B com A? E se houve uma contradição, B está coerente com A? Não está coerente. Se B não está coerente com A, então a gente pode afirmar que houve uma o quê? Incoerência. E pode haver essa incoerência? Não pode, porque tem uma lei que diz que o sentido não pode mudar. Então, observem que essa contradição aqui vai exatamente promover o quê, pessoal? Um erro. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Quando o examinador pedir para reescrever, o examinador pediu para reescrever, o sentido pode modificar? Não pode. Se o sentido modificou, ficou certo ou ficou errado? Ficou errado. Então, significa aí que houve um prejuízo semântico. Houve prejuízo só porque mudou? Não, mudar é uma coisa, ficar errado é outra. Houve prejuízo não foi só porque mudou. Houve prejuízo porque havia uma lei falando que não poderia mudar. Entenderam esse raciocínio? Então, havia uma lei falando que não poderia mudar. Então tá, vamos ver como é que isso funciona de acordo com isso aqui que a gente acabou de analisar.